Sessão ordinária de número 06/2019. Câmara de Vereadores de Adustina, nesse momento, o início da transmissão do trabalho do Poder Legislativo da cidade de Adustina. Nesse momento, os vereadores se encontram aqui no plenário para dar início dos trabalhos do Poder Legislativo. Mais uma sessão ordinária de números 2019. Nesse momento, passo a palavra para o presidente e vereador Gilberto. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite a todos aqui presentes. Declaração em aberta, passando a palavra ao primeiro secretário. Lista de presença de vereadores, legislatura 2017-2020, ano legislativo José Messias da Silva, sessão ordinária número 6, 2019, Eric. De 8 de abril de 2019, Francisco Gilberto Silva Oliveira presente, Gidelson Batista Duarte presente, Edson Patrick Vasconcelos Pereira presente, Josefa Claudio Selma do Nascimento presente, Antônio Marcos Vieira de Santana presente, Cristóvão Fontes Corrêa presente, J. Júnior Gonçalves presente, Leone Guilherme Carvalho Santana presente, Márcio Fernando Rabelo Lula presente, Orlâncio dos Santos Santana presente, Tiago Nascimento Santana presente. Passando a palavra ao senhor presidente. Com a palavra a segunda secretária. Ata da sessão ordinária de número 5ª, Câmara Municipal de Vereadores de Adustina, Bahia. Realizada no dia 4 de abril de 2019, às 14 horas, no plenário Gervásio Dias de Menezes, onde se fizeram presentes os vereadores Francisco Gilberto Silva Oliveira, presidente, Gidelson Batista Duarte, vice-presidente, Edson Patrick Vasconcelos Pereira, primeiro secretário, Josefa Claudio Selma do Nascimento, segunda secretária, Antônio Marcos Vieira de Santana, Cristóvão Fontes Corrêa, J. Júnior Gonçalves, Leônia Guilherme Carvalho de Santana, Orlâncio dos Santos Santana, Tiago Nascimento de Santana. Verificando-se a ausência justificada do vereador Márcio Fernando Rabelo Lula, havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, passando para o expediente onde lida for aprovada a ata da sessão anterior. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Uma vez encerrada a sessão, eu, Edson Patrick Vasconcelos Pereira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, onde abaixo subscrevo-me, plenário Gervásio Dias de Menezes, Adustina, 4 de abril de 2019. Projeto de lei número 05/2019, de 29 de março de 2019. Abriu, né? Autoriza o Poder Executivo Municipal a vincular-se com associada em organizações sociais sem fins lucrativos e dispõe sobre o pagamento de anuidades a referidas organizações sociais, na forma e nas condições que especifica e dá outras providências. O prefeito municipal de Adustina, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais
especificamente o artigo 64, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a vincular-se como associado em organizações sociais sem fins lucrativos, bem como a proceder o pagamento de anuidades a referidas organizações sociais, que desenvolvem atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos interesses do município, regulamentando o disposto na alínea B do inciso 9º do artigo 3º da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014. Parágrafo único. A UNCME, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, fica inserida nas definições de organizações sociais previstos nesta lei. Artigo 2º. O pagamento das anuidades descritas na presente lei municipal deverá ser efetuado somente a organizações sociais, devidamente instituídas nos termos da legislação vigente no país e que comprovem a realização das seguintes atividades. Inciso 1º. Articulação junto aos governos estadual e federal para a elaboração e implementação de programas, ações e projetos em favor do município. Inciso 2º. Atuação junto à Câmara, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional durante discussão e trâmite de legislações afetas a políticas públicas e programas a serem implantados no município. Inciso 3º. Mobilização de gestores municipais no interesse das causas que propõem e defendam as políticas públicas no município. Inciso 4º. Contribuir para a formação dos dirigentes municipais de educação para que, no desempenho de suas funções, atuem decisivamente para a melhoria da educação pública no município. Inciso 5º. Representar os interesses da educação municipal junto às autoridades constituídas, Ministério Público, tribunais de contas e órgãos deliberativos. Inciso 6º. Incentivar a participação de diferentes segmentos da população nos conselhos deliberativos e de controle na área da educação pública. Artigo 3º. As organizações sociais referidas nesta lei deverão representar coletivamente os interesses do município de maneira geral e em especial nas áreas que comprovarem relevante atuação. Parágrafo único. São reconhecidamente instituições de notória e relevante contribuição para as políticas públicas municipais, por suas atividades ao longo dos anos, sendo que, por este motivo, entidades capazes de firmar termo de adesão e receber anuidades do município. Artigo 4º. Inciso 1º. Seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Inciso 2º. União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Artigo 1º.
Para viabilizar o pagamento das referidas anuidades, o município deverá se associar e firmar termo de filiação com cada uma das organizações sociais que pretende filiar-se. Artigo 5º. Os valores destinados às unidades, serão definidos por cada organização social e não poderão ultrapassar o contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que regula as disposições do artigo 16º, parágrafo 3º, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 6º. Fica denominado que as referidas anuidades a serem pagos às organizações sociais em que o município de Adustina esteja filiado deverão estar previstas anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Artigo 7º. Os termos de filiação previstos nesta lei serão elaborados em nome do município de Adustina, Bahia, competindo à Secretaria Municipal de Educação acompanhar e fiscalizar a execução do referido termo. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018. Projeto de Lei número 26/2019, de 29 de março de 2019. Dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para que possa ceder o uso de prédios públicos que encontram-se sem utilidade, onde funcionavam algumas escolas da rede pública municipal, e de forma gratuita a entidades não governamentais e sem fins lucrativos, com o funcionamento regular neste município, mediante termo de cessão de uso, por tempo determinado e da outras providências. Gente, desculpa aí porque eu estou sem óculos, viu? Me esqueci do meu óculos. O prefeito municipal de Adustina, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, especificamente o artigo 64, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Adustina, Bahia, autorizado a ceder o uso de prédios públicos inutilizados onde funcionavam escolas da rede pública municipal, de forma gratuita a entidades não governamentais e sem fins lucrativos, com funcionamento regular neste município, mediante termo de cessão e de uso, por tempo determinado. Artigo 2º. Os imóveis, objeto da presente seção, de direito real de uso, tem por destinação o funcionamento das atividades fim das entidades não governamentais cessionárias de acordo com os objetivos previstos em seus estatutos ou normativos internos. Artigo 3º. Tendo em vista o relevante interesse público, justificado em razão da política de incentivo com a agregação das famílias em comunidade, visando contribuir com o alcance social das atividades de entidades não governamentais fundadas no município, bem assim, considerando que
a sessão se faz a título gratuito, fica dispensado o processo licitatório, conforme dispõe o artigo 9º da Lei Orgânica do Município de Adustina, Bahia. Artigo 4º. A sessão objeto desta lei municipal terá prazo determinado de 5 anos, podendo ser programada por igual ou diferente prazo, desde que persista o interesse público, mediante a celebração do competente instrumento entre as partes devidamente justificado, ficando a assessoria, a sancionária obrigada a observar as condições previstas na lei, sob pena de revogação da sessão. Artigo 5º. Para receber a cessão de uso dos imóveis, objeto da presente lei municipal, a entidade não governamental deverá atender às seguintes disposições legais. Inciso 1º. Não poderá estar em débito com a Fazenda Municipal, bem como com a Fazenda Estadual, Federal ou inscrita na dívida ativa da União. Inciso 2º. Apresentar prova de que não está em débito com o Sistema de Seguridade Social, o INSS e FGTS, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 2º, 195 da Constituição Federal. Artigo 6º. Fica expressamente vedado a sancionária. Inciso 1º. Transferir, ceder, locar ou sublocar o imóvel, objeto da cessão, sem prévia e expressa autorização do município. Inciso 2º. Usar o imóvel para atividades amorais e político-partidárias. Inciso 3º. Colocar no imóvel placas, bandeiras, cartazes, inscrições ou sinais de conotação amoral e político-partidária. Artigo 7º. A cessionária será responsável pelas perdas e danos causados a terceiros e ao patrimônio do cedente, na área de sua responsabilidade. Artigo 8º. A cessionária será responsável pela conservação dos imóveis como se fosse seu, obrigando a dar cumprimento a todos os regulamentos administrativos que vierem incidir sobre os mesmos, inclusive pagamento de despesas decorrentes da manutenção e limpeza da área física do imóvel, além de outras taxas que, porventura, possam incidir sobre o bem, tais como taxas de energia, água e serviços afins, no período de vigência do termo de cessão. Artigo 9º. Findo o prazo da cessão de uso, a cessionária obriga-se a devolver os imóveis objeto da cessão, nas mesmas condições de conservação em que os recebeu, sendo que, vencido o prazo de instrumento de cessão, caso não renovado, deverá desocupá-los de tudo quanto for seu, de tudo quanto for seu, independentemente de qualquer notificação judicial e extrajudicial, no prazo improrrogável de 30 dias. Parágrafo único. Rescindida ou extinta a cessão de uso a qualquer tempo,
as benfeitorias porventura erigidas do imóvel cedido serão incorporadas ao patrimônio do município, não havendo por parte da cessionária direito a qualquer indenização ou retenção por benfeitorias que nele realizar. Artigo 10º. Os demais direitos e obrigações da cessionária e do cedente serão objeto de especificações no instrumento contratual inerente à cessão. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Ilustríssimo senhor Francisco Gilberto Silva Oliveira, presidente. Prezado presidente, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que a ilustríssima senhora Ivone Gonçalves Príncipe, secretária municipal de Educação, deseja se manifestar em plenário para tecer comentários a respeito da pasta a qual é de sua responsabilidade. Atenciosamente, Evandro da Silva, controlador interno. E passa a palavra ao senhor presidente. Câmara de Vereadores de Adustina, sessão ordinária, número 06/2018, início dos trabalhos do Poder Legislativo aqui de Adustina. Nesse momento, aqui mostrando a Casa do Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores de Adustina. Passando a palavra nesse momento para o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Gilberto, Francisco Gilberto, soldado. Bem, senhores, vamos aqui botar o requerimento número 03/2019, de 25 de março de 2019. A palavra, vereador Patrick. Vamos votar logo no requerimento agora, na primeira rodada. Gostaria de começar saudando o nosso presidente, aos colegas vereadores e vereadoras, a secretária de Educação do município, que se faz presente, e a sua assessoria, ao público presente e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Voto sim ao requerimento, senhor presidente. Deixar para falar depois ou só votar? Pronto, voto sim ao requerimento, passando a palavra ao vereador Antônio Marcos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores e vereadoras. Quero saudar aqui a secretária da Educação e a todos os assessores. Também voto a favor do requerimento. Passa a palavra ao vereador Gustavo. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, presidente Francisco Gilberto. Também voto sim ao requerimento. Na outra rodada, quero falar algumas coisas sobre o esporte de Adustina. Passa a palavra, colega Gil Duarte.
Boa noite, senhor presidente Francisco Gilberto. Boa noite, nobres vereadores e vereadoras. Voto a favor do requerimento. Passando a palavra ao vereador J. Júnior. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Saúde e a presença da secretária de Educação, Ivone Príncipe, demais funcionários da educação. Vai explanar tudo sobre a educação do nosso município e tirar de mim qualquer dúvida aqui por algum dos colegas. E passa a palavra, aliás, voto sim no requerimento também, e passa a palavra à colega Leoni. Quero agradecer a Deus pelo dom da vida, saudar o nosso presidente Gilberto, meus colegas vereadores, minha colega vereadora Selma, a todos vocês que se encontram aqui no plenário, saudar a pessoa de Ivone, secretária da Educação, e toda a sua equipe, que eu sei que faz parte da educação, a turma aí, né? E meu voto também é a favor do requerimento. Passa a palavra para Marcinho. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de saudar o presidente Francisco Gilberto, aos vereadores e às vereadoras aqui presentes, a todo o público ouvinte do Câmara de Adustina, a todo o público aqui presente em representação à secretária de Educação, Ivone, e a assessoria dela. Eu voto sim ao requerimento e passo a palavra para o colega Cidão. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores. A todos que estão ouvindo através da internet, meu boa noite. A vocês que estão aqui no plenário, cumprimentar a secretária de Educação e toda a sua equipe, minha amiga Sueli, minha amiga Wilma, Dione, todos vocês que estão aqui na Educação, meu amigo Sidney, meu boa noite. A esposa ali de Dácia, eu não esqueço o nome dela, então é um prazer receber vocês aqui nesta casa. E para votar no requerimento, eu voto também a favor, convocando aqui o secretário municipal de Educação ou de Saúde, para que ele se faça presente aqui nesta casa, né? Voto a favor. Passa a palavra ao meu amigo Tiaguinho, o vereador. Boa noite, senhor presidente Francisco Gilberto, demais vereadores e vereadora Selma, dona Leoni. Boa noite ao público aqui presente, que gostaria de saudar a secretária de Educação, minha amiga Ivone, as demais funcionárias aí da prefeitura, minha amiga Wilma, Sueli, minha amiga Dione, a esposa do nosso amigo Dácio, nosso amigo Sidney também aqui presente. Gostaria de dar uma boa noite a todos que nos acompanham através das redes sociais, o meu amigo Fagner, que é conterrâneo nosso e hoje está trabalhando em Salvador e veio visitar aí a família e os amigos. Minha amiga Ginalva e sua esposa Ciola lá na Vila São José. Gostaria de dar uma boa noite também a meu amigo Dinei, lá do povoado Lagoa Seca, que sempre está acompanhando aí as sessões. Minha amiga Miriam, que reside aqui na cidade de Adustina. Gostaria de aproveitar o momento e desejar os meus sentimentos a toda a família. Hoje aconteceu ali nas imediações ali próximo ao povoado Lagoa do Barro, um carro acabou atropelando o saudoso Zeca de Lídia, muito conhecido lá na Lagoa do Barro. Então gostaria de desejar os meus sentimentos aí a todos os familiares. Em relação à questão aqui do requerimento, eu voto favorável e no mais eu passo a palavra à minha nobre colega vereadora Selma. Fazendo uso da palavra mais uma vez, quero saudar o nosso presidente Francisco Gilberto, aos colegas vereadores, a minha colega vereadora Leoni, a secretária de Educação Ivone, em conjunto com sua equipe, e a todos que se fazem presente aqui no plenário e os que nos ouvem pelas redes sociais. E meu voto é favorável ao requerimento, senhor presidente. Passo a palavra, senhor presidente.
Bem, aprovado o projeto. Tem aqui o projeto de lei número 05 e o projeto de lei número 06. Passando para as comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Para os senhores analisar e aí, quando analisarem, a gente colocará em votação. Eu gostaria agora de convidar a senhora Ivone Gonçalves para se pronunciar. Quero saudar o presidente desta Câmara, Gilberto, aos demais vereadores presentes e, com carinho particular, ao vereador Marcinho, um menino que eu aprendi a respeitar e admirar pelo seu comportamento e sua educação. Continue assim, viu? Bem, o meu desejo de me pronunciar aqui nesta casa, senhor presidente, é em relação de dirimir algumas dúvidas, né, que me parece que está ocorrendo em relação ao reordenamento da rede do município de Adustina. Eu acho que já foi comentado aqui nessa Câmara, me parece que os vereadores procuraram a promotoria, né, e eu não sei onde é que está o impasse. O que eu quero trazer para vocês nessa noite, inclusive eu quero pedir permissão a vocês para que eu possa passar em slide, certo? Fica mais fácil para mim. E, inclusive, eu trouxe tudo isso que está em slide, eu trouxe ali em mãos estão os documentos. O que é que eu gostaria de passar para vocês, senhores vereadores, e depois a gente pode estar tirando as dúvidas. Eu vou passar de uma forma mais rápida, eu não vou ler isso aqui, é só documentário porque está ali, se alguém tem dúvida é só pegar o documento. Pronto. Assim que nós assumimos a Secretaria de Educação, no dia 18 de janeiro, eu recebi praticamente um ofício da promotora, que não era o promotor, doutor Gildásio, era a promotora que estava assumindo, para que eu pudesse comparecer ao Ministério Público no dia 24 de janeiro de 2017. Qual era a finalidade da minha visita lá? Era para que eu pudesse assinar um TAC, que era um termo de ajuste e conduta para que eu pudesse acabar com as classes multisseriadas dentro do município de Adustina. Pronto. Juninho, me faça um favor, pega aquela pasta ali para mim, por favor. O que é que aconteceu? Chega lá, o prefeito, compareci também com o advogado, e a promotora queria que naquele mesmo dia eu assinasse o termo de conduta. E o que era esse TAC? Esse TAC ele me fazia mais de 25 exigências e que deveria ser cumprido num prazo de 30 dias. Então, se vocês imaginarem aí, eu teria, né, entre 24 de janeiro, que foi o prazo, e as aulas estavam iniciando dia 26 de fevereiro daquele ano. Então, eu teria menos de 30 dias para poder assumir os compromissos que aquela promotoria estava me exigindo naquele momento. Aqui está o TAC. Que ela me enviou, e aqui está a prova de que eu não assinei o TAC, nem eu, nem o prefeito, nem ninguém que estava lá, nós assinamos, está aqui, se alguém tiver dúvida. Pronto. Junto com a promotora, eu pedi um prazo à promotora: doutora, não se organiza, nem se ordena uma rede de ensino numa questão de 30 dias. Eu preciso fazer todo um trabalho de logística, eu preciso ver qual é a situação do município, a situação financeira, orçamentária, e fui passando para ela. E ela me perguntou que prazo eu queria para que eu pudesse realizar mais ou menos uma previsão. E aí eu pedi a ela um prazo de 2 meses, não o outro, não, lá no mesmo. A gente continua lá no mesmo. Então, se vocês perceberem, ela fez redigir essa ata, dizendo que eu não tinha assinado o TAC,
Tá vendo? Colocou lá, muito bem. Procurador do município de Adustina para reunião agendada pelo Ministério Público com o escopo de firmar o termo de ajuste de conduta no bojo do procedimento do processo, que é interessante que a gente entenda que esse processo foi de 2016. Não foi um processo de 2017, foi um processo de 2016. Foi uma acusação que tinha sido feita, uma denúncia. Visando desativar as classes multisseriadas no município, com o escopo de garantir a qualidade da educação. E aí eu peço lá embaixo, após as devidas considerações e tendo feito a leitura e explicado, o município de Adustina requereu a suspensão do processo por 60 dias. Ela me deu o prazo do processo por 60 dias. Com 60 dias, senhores, pode passar, eu fiz um projeto piloto de como seria esse reordenamento dessa rede. E aí eu voltei àquela promotoria para poder entregar mais ou menos a proposta. Dentro da proposta, Gil, eu não queria fechar as escolas. E aqui eu vou apresentar a prova para vocês. Eu fiz um relatório, fiz um projeto piloto e coloquei dentro desse projeto piloto que as escolas, pode ir passando, que as escolas iriam funcionar mais ou menos assim. Como a LDB me permite organizar por ciclo, eu ia organizar por ciclo. Seria pré-1, pré-2, primeiro e segundo ano numa turma, terceiro, quarto e quinto em outra turma. Por quê? As nossas escolas da zona rural, em termos de estrutura, ela tem 2 salas de aula, certo? 2 salas de aula. E dentro dessas 2 salas de aula, eu poderia estar funcionando no turno vespertino, matutino, ou os 2 turnos, ou um turno só. E aí eu escolhi, porque era inviável para o município, por exemplo, quem está na zona rural hoje sabe, a gente tem em torno de 20 alunos, hoje dentro de uma sala de aula, e teria que dividir para 7 séries. Ficaria impossível eu ofertar dentro do município de Adustina, que não é realidade nem daqui nem de lugar nenhum, eu ofertar um professor para cada 3 alunos. Não existe. A gente não tem esse recurso. Então, eu disse, não, como a LDB me permite organizar por ciclo, eu vou organizar por ciclo. Eu vou colocar do pré até o segundo ano em uma turma, e na outra sala eu vou colocar de terceiro ao quinto ano. Lancei a proposta para ela. Fiz todo um balancete de como seria, inclusive peguei como projeto piloto o Polo Santo Antônio e mandei lá para a promotoria. Pronto, qual é a resposta? Então lá na frente, pode passar, lá na página eu estou dizendo tranquilamente que eu não tinha interesse em fechar nenhuma escola. Tá vendo? Não contempla, lá em cima onde está o mouse, não contempla nenhum fechamento de escola pertencente a este polo. Essa foi a minha primeira proposta para que eu mandei para o Ministério Público. Esse foi o meu primeiro relatório, que também está aqui nessa pasta. Depois, se alguém tiver interesse, está aqui. Assinado, tudo, reconhecido. Quando pode passar. O que acontece? Depois, né? Pode passar? Pode passar. Essa aí foi as atas que eu fiz junto aos pais, para dizer como seria. A reunião que eu fiz junto aos pais, para dizer como seria a proposta que eu estava lançando para o Ministério Público. E eles ficaram felizes da vida. O que aconteceu? Aqui, em resposta ao ofício, ao relatório que eu tinha mandado, o Ministério Público me respondeu que eu lá, fixo o prazo de 6 meses, dizendo que eu não consegui, tá vendo? Cumprimentando cordialmente e considerando que após análise da documentação enviada por Vossa Senhoria, através do expediente em epígrafe, não houve a normalização das irregularidades apontadas pelo Ministério Público em relação à existência de classes multisseriadas no município. E fixou um prazo de 6 meses para que eu pudesse fazer a correção. Aí o que é que aconteceu? Eu tive que vir fazer a correção. E como era que eu ia fazer agora essa correção? Aí agora foi o grande problema. Não queria fechar as escolas porque eu sabia o reconhecimento que a escola tinha. Mas como era que eu fazia agora? Pensei em partir da lei que nucleou em 2001 as escolas, que criou os polos dentro do município. E aí fui da proposta. A proposta seria pegar uma escola para ela se tornar polo, e as escolas que eram anexo a esse polo eu fecharia. E colocaria, né? Ia relocar esses alunos para essa escola polo. Foi assim que eu fiz, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Polo Santo Antônio. O que aconteceu em Santo Antônio? Peguei João Grande,
os Paus Pretos transformei e ampliei. Fechei Raimundo de Eusébio, Santo Antônio, João Grande e a Quixabeira. E loquei todos esses meninos em classe unisseriadas dentro dos Paus Pretos. Para vocês terem ideia, fechando 5 escolas, eu tinha apenas dentro da turma, pré-1 eu tenho 10 alunos, pré-2 eu tenho 12 alunos. A turma maior que eu tenho é a turma do 4º ano, com 25 alunos. 25 alunos é que eu tenho. A turma do 5º ano, juntando as 5 escolas, eu consegui formar 16 alunos. Por quê? Porque a quantidade da zona rural, realmente, a demanda da zona rural está diminuindo muito. Né? Teve escolas, por exemplo, que foi fechada na gestão passada, mas não foi fechada porque o gestor quis fechar. Fechou porque não tinha mais, como foi o caso da Lagoa de Santana. Lagoa de Santana bateu as portas por si só. Né? Como já aconteceu aqui também no povoado aqui do Bom Jesus. Nós tínhamos antigamente 2 escolas no povoado do Bom Jesus. Uma fechou por si só. Era Bom Jesus do Navegantes 1 e Bom Jesus do Navegante 2. Então, o que aconteceu? Para resolver a situação, eu lancei a outra proposta de recrutamento de rede, locando esses alunos. E aí, dei preferência a deixar aberta algumas escolas que tinham um maior número, no caso, que seria de povoado. E aí deixamos aberta o Rio Velho, o Riacho, o Bom Jesus, a Lagoa de Santana, que tinha uma localidade maior. Mas, até a própria demanda hoje, como foi o caso do Bom Jesus, ficava inviável para o município de Adustina sustentar uma escola com 7 alunos. Agora vocês imaginem, 7 alunos e 4 séries para o professor ensinar. 7 alunos e 4 séries, inviável. Findamos fechando a escola e eles foram para a Escola Bela Vista. Um ponto que aconteceu e que está acontecendo. Depois do reordenamento, deixando as escolas abertas, ainda funcionando as classes multisseriadas, eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas eu já fui chamada no promotor. E agora, sob qual escopo que as classes multisseriadas dentro do município de Adustina não traz aprendizagem mais para ninguém. E que não queria mais que acontecesse as classes multisseriadas. Fui denunciada pela alguns pais da Umburana e pelos pais da Lagoa do Barro. Porque os filhos não aprendiam mais. Uma hora não podia fechar. Outra hora agora as crianças não aprendem mais. Por quê? Claro, porque as crianças que já estão na classe unisseriadas, elas começam a trazer a novidade para os colegas. E começa a dizer realmente que está aprendendo mais. Uma coisa é o aluno estar estudando numa série uni. Todo mundo na primeira série, todo mundo na segunda série. Outra coisa é eu ter uma sala de aula heterogênea, como eu tinha pré-1, pré-2, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 7 turmas para um professor só, certo? Então, esse foi mais ou menos o que aconteceu. Mandei para lá, enviei o relatório e pedi um prazo a ele, né? Porque eu só teria 6 meses, mas pedi que eu terminasse 2017 e começasse o reordenamento em 2018. O promotor me concedeu esse prazo. Cumpri o prazo, está aí toda a documentação aqui. No relatório que eu enviei para o promotor, né, doutor Gildásio, pode passar aquele relatório lá, por favor? Não, aquele relatório lá do doutor Gildásio, do reordenamento da rede, eu informei, senhores vereadores, ao promotor de justiça de Paripiranga, que a Adustina tinha fechado 18 escolas. O que foi que eu fiz? Eu fiz um estudo, eu trouxe todo o processo de reordenamento de rede e de nucleação que começou a acontecer no Brasil, que já vem desde a década de 60, está chegando novidade agora em Adustina, mas é desde a década de 60 que começa o reordenamento. Fui trazendo a história das outras secretarias que passaram, os outros secretários e secretárias de educação, qual foi o trabalho que eles fizeram para dar sequência à questão de reordenamento de rede, fui falando sobre regularização do fluxo escolar, e aí trouxe todo um levantamento e coloquei a questão de como seria o novo enquadramento desse reordenamento. E coloquei lá bem claro para o promotor de justiça quantas escolas seriam fechadas e quais as que ficariam abertas. Está lá muito claro. Com a redução do número de matrículas já citada anteriormente, a solução encontrada pela Secretaria Municipal de Educação foi o reordenamento do ensino, partindo da proposta de nucleação de 2001,
Conservou-se, portanto, os polos e redirecionamos a ação. Uma delas resultou no fechamento de 18 escolas. Está lá, 18 escolas. Em todo o município, fechando os anexos e conduzindo os alunos para a escola polo, ficando assim a sua distribuição. E coloquei a distribuição que estava lá. Polo 1, Bela Vista, 268 alunos, fui dizendo a que estava aberta e a que estava fechada. O Polo 2, Clarival, fui dizendo, você imagine que o Polo Clarival, mesmo eu fechando as escolas, eu só tenho 170 alunos dentro daquela escola, funcionando de manhã e de tarde. Né? E aí fui colocando toda a situação aí de como seria esse reordenamento. Pronto, ele me deu o aval, me deu o prazo. Em 2018, nós corremos para fazer a nucleação do Polo Santo Antônio, que era a escola que eu estava devendo, e aí aconteceu a nucleação. Foi bom para o município de Adustina? Foi. Para a educação, foi. Eu vou dizer que daqui a alguns anos, os futuros secretários de educação vão estar colhendo um fruto muito grande. Para nós, gerou um grande prejuízo, porque com esse reordenamento, primeiro, foi preciso contratar mais a questão do transporte escolar, monitores para que tivesse dentro desse transporte, porque a lei diz que criança não pode ser transportada sozinha, então a gente teve esse gasto, né? E o gasto com toda a ampliação das escolas que foi necessário fazer. Nós já ampliamos o Santo Antônio, nós ampliamos o São Francisco, que estamos faltando terminar a reforma, mas em questão das demandas da sala já está pronta. Ampliamos e entregamos essa semana o Itamar Franco, que foi entregue inclusive agora no dia 5 de abril, Itamar Franco, né? E a gente está agora trabalhando na estruturação das escolas, porque essa é uma das metas da Secretaria de Educação. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Né? Então, assim, que houve uma tentativa da minha parte, enquanto secretária de Educação, de conservar as escolas abertas, eu tentei. E a prova está aí, eu tentei. Se vocês têm dúvida, os documentos estão todos aqui. Eu tentei deixar as escolas abertas. A promotoria não aceitou a minha proposta e disse que eu deveria acabar. Não tinha. Se os senhores apresentarem outra proposta de reordenamento de rede, em que eu consiga permanecer com as escolas abertas, em que eu consiga não onerar o município, ofertando um professor para cada 3 alunos, tiver outra proposta, junto da consultoria, eu prometo a vocês que eu reabro todas as escolas. Se tiver outro modelo que eu desconheci e que desconheço, de um jeito de fazer um reordenamento. Mas um plano que seria um professor para cada 3 alunos, infelizmente o município de Adustina, que eu conheço da parte orçamentária, a gente não tem condição de cumprir. Mal estamos cumprindo, já está. Então, deixo claro aqui para os senhores, não houve interesse da minha parte, não houve interesse da gestão da gente fechar as escolas. A gente sabe qual é o reconhecimento que a escola tem dentro da comunidade. Não houve interesse. Eu fiz a minha tentativa. Esse processo, eu já peguei um processo que já vinha pronto em 2016. Não fui eu que criei esse processo. Então, eu simplesmente tive que dar conta. Porém, eu não ia assumir, né? Porque o tempo inteiro, o promotor estava na minha cola, mandando vários ofícios, que inclusive está aqui, dizendo, senhora secretária, se a senhora não cumpre com o determinado, eu abro agora uma ação civil penal contra a senhora. Porque a senhora está querendo descumprir aquilo que a promotoria está lhe pedindo. Isso foi o que aconteceu, né? Então, está aí. Então, essa aqui foi a minha intenção e foi o que eu pude fazer, foi esse reordenamento de rede neste modelo que está aí. Se tiver outro modelo que não vai causar danos ao município, que a gente tenha condição, fiquem tranquilos, podem apresentar, certo? Como também tenho o maior prazer em receber os senhores também lá na minha sala, para que a gente possa conversar. Porque eu acho que a educação, ou aquilo que a gente pensa dentro do município de Adustina, a gente vai construindo através do diálogo, né? Nós não somos inimigos, a gente pode ter até diferenças políticas, que isso é normal. Ideologia, diferente de pensamento, de religião e disso outro, cada um tem. Mas a gente tem que partir do princípio do respeito. A gente se respeitar. Então, por exemplo, Gil não é meu inimigo, Gil é meu amigo, meu conhecido, então não tem necessidade da gente estar batendo boca em relação a isso, aquilo, outro. E se tem alguma coisa que Leoni possa me procurar, que Marcinho possa me procurar, ou que os demais vereadores possam procurar, me procurem. Me procurem. E agora, eu nunca recebi, tirando do vereador Patrick e Selma, que já apareceu lá na minha sala, logo no início, não foi, Patrick? Já teve lá, a gente já conversou, inclusive até eu tinha passado mais ou menos, não explicado desse jeito, mas eu passei mais ou menos
essa situação. Gilberto, no início do mandato, para resolver algumas situações, mas eu não recebo. Então, assim, se tem alguma coisa dentro da educação do município que não vai bem, na pasta que eu estou assumindo, me procurem. Me procurem, porque, assim, tem coisas que a gente, infelizmente, às vezes fica sem saber. O município é pequeno, mas se torna, às vezes, grande, porque as demandas são grandes dentro da educação. Então, assim, a única coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que eu não estou brincando de estar na Secretaria de Educação. Inclusive, eu me encontro até doente. Devido ao cargo que eu estou assumindo, eu já consegui pegar algumas doenças, tipo gastrite e outras coisas aí, que eu sei que os demais também, né, até os vereadores podem ser, porque a gente, quando assume, né, certas demandas, eu acho que Marcinho acompanhou muito bem a sua mãe, que foi secretária de Educação, sabia, né, quantas vezes ela ficava nervosa, isso, aquilo, outro. Porque a gente tem muitas responsabilidades miudinhas para dar conta, né, para dar conta. A preocupação que a gente tem, esses dias de chuva mesmo, esses dias de chuva eu me consumi, Gilberto. Eu me consumi pedindo a Deus, Selma, rezando para que esses meninos cheguem em casa. Para que nada aconteça no trajeto desses meninos. E até aqui, Deus tem me ajudado, Deus tem me abençoado. E eu agradeço a Ele. Então a gente tem corrido. Então, assim, eu não sou irresponsável. Eu não sou irresponsável. Assumi a pasta, Paulo me fez a proposta, me fez o convite, eu assumi a pasta. Né? Mas eu só assumo aquilo que eu tenho condição. Até o dia que eu tiver de condição de estar à frente da Secretaria de Educação do município, eu estou. No dia que eu não der conta, eu entrego. Porque eu acho que tem que ser assim. Mas assim, eu não estou brincando. Eu tenho preocupação com a merenda do município, eu tenho preocupação com o transporte do município, eu tenho preocupação com os professores, tenho tentado honrar com tudo em relação aos professores, na valorização do profissional, no pagamento do piso. A gente tem corrido atrás para que as coisas aconteçam. Tenho me esforçado com poucos recursos para reformar e restaurar aí as escolas. Como vocês viram, nós entregamos o Itamar Franco, que está muito bonito, não é porque é da minha pasta não, mas está muito bonita a fachada e toda a estrutura que nós reorganizamos. Se Deus quiser, vamos entregar o São Francisco e o CMA, que foi toda a proposta que nós já iniciamos. E com a permissão dos senhores, de uma forma bem rápida, porque eu já tomei um tempo dos senhores, mas eu queria passar bem rápido, não vou nem fazer comentário. Um pouco da ação, eu não trouxe aqui nem 50%, porque senão eu iria tomar tempo de vocês. Um pouco aqui das ações da Secretaria de Educação durante esses 2 anos, mais ou menos. Fizemos a abertura da creche, que está funcionando. A ampliação da escola Josefa Santana Dias, que é lá do nosso colega, está aí, que foi ampliada. Aquisição de material pedagógico. A pintura da escola da Bela Vista. O revestimento também da cozinha da Bela Vista. Compramos uma brinquedoteca para a creche. A reunião do CAC, que são os conselhos CAC e Fundeb, que acontece, que é quem toma praticamente conta da questão financeira. Tomou posse os conselheiros do Conselho Municipal de Educação, para que os senhores entendam. O Conselho Municipal de Educação no município de Adustina tem 20 anos que foi criado. 20 anos. Nunca tinha sido atuado. Só criou no papel, mas nunca tinha tido atuação. O professor Vinícius fez uma tentativa em 2012. Inclusive, o irmão do senhor era presidente. Certo? Mas aí eles começaram, mas não conseguiram. Foi em 2012. Nós temos 20 anos. Começamos com o modelo antigo. Esses conselheiros praticamente serão renovados. Por quê? Porque até o próprio projeto que criou o Conselho Municipal de Educação já está defasado. Não contemplava, por exemplo, escolas particulares, creches e outras coisas. E aí, esse aqui foi o primeiro, porque foi a ordem que nós recebemos do Conselho Nacional de Educação. Do jeito que está, você chame os conselheiros, nomeie. E aí depois vocês fazem a mudança de todos os projetos que vêm dentro do Conselho. E as nossas escolas estão sendo regulamentadas, que estavam no anonimato. Aí está a ação do Conselho, das câmaras do Conselho. Parte do Conselho, pode passar. O CONAI, que foi a Conferência Nacional que nós realizamos. A criação da Casa da Cultura, que é de conhecimento de todos, junto com a sede da biblioteca. O curso sobre o projeto político-pedagógico, já com a nova proposta de reforma com a BNCC, que é a mudança agora do governo de Michel Temer. Curso de orientação psicológica para professores, pais de educação infantil com o psicólogo André Gonçalves. Não é parente meu não, viu gente? André Gonçalves é um psicanalista
de São Paulo, ele preparou os professores de educação infantil durante 2 anos, ofertando 8 cursos. Dentre eles, o curso tinha a questão para a prevenção ao suicídio. Foi bem interessante esse curso. Uma parceria Educação e Saúde que já acontece em todos os governos, não é uma coisa do nosso, essa parceria. Nós tivemos um encontro do bispo com os jovens, está fazendo 1 ano agora, nesse período da Quaresma. A estruturação da Secretaria Municipal de Educação, nós colocamos todo de um lado só, já da parte do prédio. Está aí a Secretaria de Educação toda estruturada, dividida por departamento, inclusive com um espaço específico para o Conselho Municipal de Educação, que já é uma exigência. A entrega dos fardamentos nas escolas, nós compramos o fardamento, ofertamos esse fardamento para as escolas. Inclusive, desde o ano passado e esse ano, entregamos o material escolar. Pode passar. Curso de formação para as merendeiras, que foi dado não só curso, mas mais de um curso para a formação. As merendeiras e os porteiros, foi outro curso também que foi ofertado pelo município. Curso de formação pela escola, que estuda todos os programas que envolvem a educação, enviado pelo MEC. O IDEB, que foi um resultado positivo para os senhores aqui ver. Em 2017, na nossa gestão, 2017, a Adustina alcançou 5,1. Isso foi pela questão de uma divisão que é o IDEB. Mas, pela proficiência em língua portuguesa e matemática, nós somos destaque na região. Na verdade, no estado da Bahia só teve 2 cidades. A Adustina e a outra agora eu não me lembro. Foram as únicas que bateram a meta nacional. Jornada pedagógica de 2017, 2018 e 2019, que nós já realizamos. Projeto Mais Alfabetização, que esses são os projetos que acontecem dentro da secretaria. O que existia era Mais Educação, mas teve esse Mais Alfabetização. O programa Novo Mais Educação, que foi a mudança, que a gente está dando continuidade. Os alunos medalhistas da UBMEP, das Olimpíadas da Matemática, né? O monitoramento do Plano Municipal de Educação criado em 2015, ele tem que ser monitorado a cada 2 anos. A gente já fez o monitoramento. A organização do trabalho pedagógico nas escolas. Pode passar. Palestra dos pais com o promotor. O promotor concedeu 2 palestras ao município. Parceria entre Educação, Guarda Municipal e Conselho Tutelar. Inclusive, nós estamos atuando na questão do transporte escolar. Parceria, pode passar. A premiação da Prova Brasil, né, pelo resultado do IDEB. E o prêmio Professor Nota 10, que nós criamos em 2018. Aí são as obras que estão em andamento, a quadra do Seminesc, a quadra aqui do Maria da Anunciação, que é na praça lá, próximo ao Banco do Brasil. A reforma do Seminesc, foi outra escola que nós reformamos. O revestimento do CMA, o CMA a gente está revestindo todo, como vocês estão vendo aí, toda a estrutura, inclusive nós compramos 200 cadeiras para o CMA, estamos esperando mais 200 cadeiras que estão para chegar, então a gente está investindo na estruturação das escolas. O CAI, que é o Conselho de Alimentação, em ação nas visitas técnicas que tem que fazer às escolas. Nós temos ali a nossa nutricionista, com os demais membros. E o teste de aceitabilidade da merenda escolar. Que teste é esse? Esse teste é exigido para que o aluno ele diga se aquela merenda serve ou não serve, se presta ou não presta. Aí o aluno vai e escreve, e inclusive, por exemplo, do nosso cardápio saiu o mungunzá. Eles já não aceitam mais. Entendeu? E aí eles fazem esse teste de aceitabilidade. E continua na merenda aquilo que os alunos consideravam que eram bons. Então foi feito esse teste. Certo? Então, aqui eu não trouxe nem 50% do que a secretaria tem feito até o prezado momento. Então, só para que vocês tenham assim, um pouco do apanhado do nosso trabalho, eu peço desculpa, peço perdão aos senhores, talvez de não ter vindo essa casa antes, né? E falar sobre esse reordenamento da rede, para que talvez não tivesse tanto mal entendido. Então, peço desculpa e me coloco aqui à disposição para dirimir qualquer dúvida que os senhores tiverem em relação à educação. Certo? E se houver outras necessidades no decorrer aí do período da gestão, podem me chamar e eu venho tranquilamente a essa casa. Meu muito obrigada.
Bem, ouvimos aí, né, as palavras, os esclarecimentos da secretária de Educação, a minha amiga Ivone, que pelo que a gente viu aí, nós vimos aí, tá tudo esclarecido, não tem dúvida, não tem isso, não tem aquilo, não fechou escola porque prefeito quis, porque a secretária de Educação quis. É coisa que realmente tinha que acontecer, né? Então, vou passar a palavra agora, 3 minutos a cada um dos senhores. Com a palavra, vereador Patrick. Muito bem, senhor presidente, serei breve. Bem, senhor presidente, eu quero tocar no tema que foi polêmico há alguns 15 dias atrás. Foi em relação ao Campeonato Municipal de Futebol, em relação a uma rodada que ficou aí meio confusa, sem juiz de um lado, com juiz de outro, mas sem a equipe visitante. Isso é fruto, acredito eu, tenho quase que certeza, de uma falta de planejamento por parte da secretaria e por parte dos diretores. A gente apresentou, nós apresentamos, os 11 vereadores dessa casa, um projeto de lei chamado Calendário Esportivo, que tinha, dentre as suas contribuições para o esporte, que o município apresentasse, faltando 30 dias para o ano, para o início do ano corrente, para o ano de atuação, que o município apresentasse o seu calendário esportivo para aquele ano. As competições que ia ter, o orçamento que ia ter, isso tudo sentado no projeto com as associações existentes no município para a prática esportiva. Eu sei de 3 associações que existem no município: a ADSA, que é presidida por nosso amigo Pelezinho, a Associação do São Francisco e a Associação Santos Futebol Clube também, que hoje é associação. Então, o projeto de lei visava exatamente o que faltou, que era uma organização melhor e um planejamento do que aconteceria durante o ano. Então, por falta desse planejamento, a rodada não aconteceu a contento. Algumas equipes estão aí se sentindo prejudicadas. Já soube que ia ter reunião, não sei se a reunião aconteceu. Se alguém souber da reunião, que me corrija, para delimir essas discussões. É estranho uma secretaria que tem um secretário que tem outras prerrogativas também, isso é verdade, que não é único exclusivamente para o esporte, e eu defendo aqui que a Secretaria de Esporte ela fosse desvinculada de todas para potencializar assim as práticas esportivas, que é muito importante, diga-se de passagem, vereador Tiago. E assim, certamente, teria um olhar mais atento em relação ao esporte, que hoje é uma ferramenta fundamental, seja na educação, seja na saúde de toda a nossa comunidade. O esporte visa a prevenção dos problemas futuros de saúde. Se você pratica esporte, não quer dizer que você não vá ter, mas que você tem uma tendência menor de tê-las. Temos 2 diretores de esporte competentes. Anaildo é uma pessoa muito competente. Eu não sei por que essas pessoas não têm autonomia nas suas pastas. Gilto Rabelo, ex-vereador dessa casa, não tem autonomia na pasta. Para que você quer 2 diretores de esporte que não têm autonomia? Vereador Márcio, o diretor Gilto Rabelo estava presente lá no São Francisco. E uma das grandes reclamações do pessoal lá do São Francisco é em relação a isso, que Gilto, diretor de esporte, estava presente, que viu todo o acontecimento e não tomou atitude alguma. Se o diretor de esporte está lá, certamente ele está lá para resolver os problemas existentes naquela rodada, naquele jogo especificamente. Se o diretor de esporte, Cristóvão, que está lá no evento, não é capaz de resolver um problema de uma partida, que dirá do esporte como um todo. Uma secretaria tão importante quanto a de esporte. Sou um desportista, fui mais ativo no esporte, confesso que hoje em dia tenho aí cambaleado e não tenho praticado muito, mas sei que é importante e
pretendo voltar a fazer com mais frequência. Então é isso. Eu acho que o grande pedido dessa casa, em relação ao esporte, é que dê autonomia aos meninos. Que dê autonomia a Gildo, que dê autonomia a Anaildo, que a Anaildo faz competições, fazia antes de ser diretor, e faz competições lá na Bela Vista, e é um sucesso. E por que não botar esses meninos para tocar a pasta? Os meninos estão lá, Cristóvão, parece jarro de mesa, porque não resolve, não tem autonomia. A palavra-chave para isso, para resolver esse problema, é da autonomia. Certamente a secretária Ivone tem autonomia na pasta dela para resolver os problemas da educação. O secretário de saúde esperamos que tenha também na pasta de saúde também para resolver essas questões. Por que colocar um diretor que não vai resolver os problemas? Se os meninos não estão aptos para resolver, então que destine algo fora do esporte a eles e que bote alguém dentro da pasta capaz. Mas eu tenho certeza que os meninos têm sim condição de tocar o esporte e que, dando autonomia a eles, certamente isso acontecerá. Não vou dizer que não vai acontecer o problema em relação à rodada, mas vai minimizar os erros. Isso eu tenho certeza. Então é preocupante e é triste imaginar que os meninos estão nessa condição, né? Eu sei, o secretário Paulo César não é alguém ligado ao esporte, muito próximo ao esporte, mas é um menino também que tem uma vontade muito grande de acertar. A gente vê isso nele. É uma pessoa de bem, uma pessoa de boa índole. Os outros 2 meninos diretores também são. Então é isso. Dá autonomia, Cristóvão. Se der autonomia, não vai passar o vexame que passou em relação à rodada, que, ao meu ver, parece que ainda não foi resolvida totalmente, né? Então, espero e peço à gestão que dê autonomia aos meninos do esporte, que deixem eles tocarem o esporte, que é para isso que eles foram colocados nessas pastas. Por enquanto é só, passando a palavra ao vereador Antônio Marcos. Mais uma vez, fazendo uso da palavra, quero aqui parabenizar a amiga Ivone por hoje ter vindo dar seus esclarecimentos da sua pasta, que realmente não é fácil, mas está aí claro para alguns vereadores que tinham dúvidas. Muito obrigado, Ivone. Realmente, vereador Patrick, teve umas intrigas aí com o pessoal do esporte no campeonato, mas vai se resolver. Eu sei que vai se resolver. Teve reunião com as equipes e com o pessoal da secretaria. E de antemão já peço que no próximo campeonato do ano que vem, eu peço que pessoas diretamente da diretoria, que faça parte da secretaria, os diretores, não se envolvam tanto com times, que geram uma polêmica grande. É uma polêmica grande com o município, que pode estar favorecendo a time A ou time B. Isso eu peço que não se repita. Também quero aqui parabenizar a nossa querida Dustina, que completou 30 anos, e também a equipe que prestou a homenagem àqueles jovens e adolescentes que foram participar do jogo de rugby 24 horas em Porto Seguro, que foram campeão, tanto feminino como masculino, em todas as categorias, que são jovens, competentes e estão representando bem o nosso município. Também quero parabenizar ao professor deles, o treinador Adenilson, que se disponibiliza no pequeno tempo do seu dia a dia para treinar aqueles jovens. Quero aqui pedir ao prefeito que, quando possível, pegar a máquina com as caçambas e colocar umas carradas de aterro ali num bueiro que tem próximo à casa de seu Zé Mané, nos Pau Preto, que só está transitando carros pequenos, que está, devido às fortes chuvas, foram cedendo um pouco o bueiro. E também aqui próximo
a estrada ao sítio do Quinto, ali antes da fazenda do senhor Dr. Jura. Tem 2 bueiros ali que está oferecendo perigo a quem passa naquela via. Caso alguém não vê o fundo do buraco que lá tem, possa que caia e acontecer um grave acidente. No entanto, é só, e passa a palavra ao vereador Cristóvão. Muito obrigado. Bom, colega Patrick, a gente vai continuar falando sobre isso, né? Realmente é muito lamentável, foi muito lamentável o que aconteceu domingo passado lá no sítio da Conceição e no São Francisco. Para mim já é um erro ter 2 jogos em 2 comunidades tão vizinhas, né? Eu acho que o jogo tem que ser um no sábado e outro no domingo, né? E já vem errando já desde o ano passado, porque alguma coisa está errada. Não é normal ter 12 times em um ano e no outro time ter 8 e depois sair um. Então alguma coisa está errada nesse momento. Vergonhoso, lamentável. Como é que 2 times vai para campo lá no sítio da Conceição, sítio e vila, e não chega nem arbitragem, não chega nenhuma pessoa da direção. Então isso aí é incompetência, colega Patrick, me desculpe, você falou que os meninos são competentes, pode até ser competente, agora é uma incompetência tamanha, né? Não pode acontecer. Lá no São Francisco, quando eu estava esperando assistir o jogo, né, e passar uma tarde com os amigos, lamentável também, o time não apareceu, disse que ia, não foi, ninguém sabe o que aconteceu, justifica uma coisa com a outra. Não estou colocando culpa aqui no Clube do Riacho também, que eu não sei realmente o que aconteceu lá, mas a gente coloca culpa aqui no responsável, né? Por exemplo, eu faço campeonato lá na Copa Bangu há 5 anos. Eu faço parte do esporte há muito tempo, jogo bola e faço parte do esporte. Eu faço o campeonato lá há 5 anos, realmente eu realizo esse campeonato, essa Copa Bangu, eu realizo. E quem organiza lá para mim é 2 meninos, Pedro, Rafael e Isaías. Se eles errarem, colegas, a responsabilidade é minha. Eu não posso dizer que não aconteceu nada que eu não sabia, tá entendendo? Então eu peço aqui a gestão, peço aqui ao secretário de esporte, que também é culpado. Eu acho que o secretário de esporte tem que se envolver e tem que dizer o que foi que aconteceu, né? Eu peço aqui também a todos o que é que está acontecendo, porque 12 times em um ano e no outro ano 7, alguma coisa está acontecendo e a gente tem que resolver. Na verdade, a gente está aqui para ajudar, para cobrar, né, para que o esporte melhore. Tantas pessoas, tanto povo que gosta do esporte, vocês nem sabem, vocês que não foram ainda lá na Copa Bangu, e convido vocês para ir, 14 de setembro, vão lá para você ver o quanto de gente e quanto bonito que é, né, colega Patrick? Quanto bonito que é lá a Copa Bangu, para a gente tentar organizar da melhor maneira possível. A gente erra, mas a gente tenta organizar da melhor maneira possível. E quem manda lá, quem organiza são os 2 meninos, mas quem manda lá sou eu. Se algum erro acontecer, o responsável sou eu. Então peço de novo peço também que no outro ano, né, organize esse campeonato, que tenha mais time, que seja melhor, porque a gente está aqui pelo esporte, a gente luta pelo esporte, pela saúde, por tantas coisas, e a gente quer apenas que melhore, né? É uma crítica construtiva. Eu quero aqui apenas que melhore o esporte de Adustina. Colocamos o secretário de esporte aqui, votamos aqui em um projeto, colocando um secretário de esporte que nunca teve, para melhorar o esporte, para evoluir, não para piorar o esporte, tá entendendo? É isso que eu quero, é isso que eu quero para o povo de Adustina, para o povo que gosta do esporte em Adustina. Passo a palavra ao colega Gil Duarte. Senhores vereadores, mais uma vez fazendo uso da palavra, na primeira fala até fui falho em não registrar a presença da secretária de Educação Ivone, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, os demais membros da educação, o professor Dácio, pessoa também que eu tenho uma afinidade muito grande. E estivemos sim no Ministério Público, secretária Ivone. Na ocasião seria uma outra nossa pauta dos vereadores da oposição. Foi até criada uma discussão minha com o vereador Sidão aqui, onde ele falou: procure o Ministério Público, que é onde se apura os fatos. E
realmente naquela terça-feira nós fomos até o Ministério Público. A pauta era o Conselho, né, tutelar, essa votação que aprovamos na última quinta-feira, né, daquele inciso do artigo 28, 27, onde abrange para todos os participantes e não requer mais a experiência, né? Então não tem mais aquela pauta da experiência. Então todos podem participar e nós pedimos vista no projeto, fomos até o Ministério Público, sentamos com o promotor e de lá voltamos com a vontade que já era antes de ir, de realmente dar oportunidade às pessoas a participarem dessa eleição de 6 de outubro de 2019. Na oportunidade tocamos sobre a educação, porque realmente fizemos várias críticas aqui, críticas que veio até nós através das comunidades, porque eu acredito que no modo de entender uma comunidade, eu sou da zona rural e nasci e me criei da casa do meu pai para a escola ali do povoado João Grande. Foi o nosso lazer realmente nasceu na escola, né? A nossa interatividade, as nossas gincanas, as nossas brincadeiras sempre foi naquela escola, e ela é realmente um ponto de lazer para aquelas crianças que lá estão ou estavam estudando nas suas comunidades, mais perto dos seus pais, com mais proteção familiar e coisas que tenho certeza que a secretária, antes dessas decisões, também fez essas análises, né? E na sua explanação a gente acaba eliminando algumas dúvidas, mas também acaba entendendo. Eu mesmo, no meu modo de enxergar, se eu fosse um gestor público municipal, a uma pauta desse tamanho, a gente sabe do TAC, do Ministério Público, da parceria que foi para chegar até esse denominador de acabar com o multisseriado. Não dizia nesse TAC que era fechar as escolas. Não sei se ficou esclarecido. Quero até ter acesso a algumas documentações, se assim a secretária disponibilizar, eu ficarei satisfeito. Não para estar infernizando, mas sim para estar bem ciente do que aqui foi esclarecido pela vossa pessoa. Eu entendo que uma gestão pública municipal, e essa também, tem pessoas capacitadas, como é você e outros que fazem parte dessas ou de outras pastas, tem sim pessoas, mas eu entendo também que a gestão tem falhado bastante, e é essa falha que a gente coloca aqui na Casa Legislativa, que ela às vezes não é entendida pela gestão, às vezes em partes, porque nós também fazemos parte da gestão. Como fazemos parte da gestão? Porque a gente não critica algo destrutivo, e sim construtivo, para ter um aprimoramento, para ter uma melhoria. Na própria educação, a secretária falou, mas eu esperava que também eu vou falar que eu não tenho a verdade no que eu vou falar. É boatos e vestígios, mas que chega primeiro no vereador da oposição, como chegou a mim. Já chegou lá atrás, há umas 3, 4 sessões, mas estávamos em temas polêmicos, eu não quis burulhar e passar por cima do que estava na mesa, respeitando os requisitos da casa. Mas já chegou até mim, vereador Mourão, cobranças sobre motoristas dirigindo sem a CNH, transportando alunos. Companheiro Mourão. Já os 3 minutos, senhor presidente. Já tem Vou mais finalizar. 5. Então eu queria muito que a secretária visse, já que está na pasta, se realmente está acontecendo isso, porque é falha grave, é grotesca para com os nossos alunos, já que eles estão sendo transportados das suas comunidades para uma outra comunidade. Então são coisas que não podem estar acontecendo. É para melhorar a gestão, a nossa fala. O tempo aqui realmente agora está um pouco curto, para mim que eu só falei 1 minuto, mas senhor presidente já foi 5. Eu também, senhora secretária, eu como gestor, eu queria que fechasse 8. Fechou-se 18. O número para mim continua sendo elevado, mas entendo sim a sua postura como profissional da área. Passo a palavra ao vereador J. Júnior. Boa noite a todos, mais uma vez, fazendo uso da palavra. Agradecer a secretária e toda a equipe pela
explanação apresentada. Acredito que essa questão do reordenamento das escolas, como ninguém fez nenhum questionamento aqui, então acho que a dúvida está sanada, e é um dever nosso, como parlamentar, como multiplicador de opiniões, levar a verdade ao povo. Então, quando eu ver uma pergunta ao pai de família, já que ninguém fez um questionamento aqui, levar essa verdade a esses pais de família. Sobre a educação, a secretária Ivone colocou aqui que o município doou fardamentos em 2018, não é isso? Assim como o secretário Vinícius, prefeito Bebé na época, em 2012, Antônio de Salu também, acho que dona Leoni deve lembrar que também deu fardamentos na sua gestão. E uma perguntinha, e a secretária pode sinalizar com o dedo mesmo aí. Já está tendo algum planejamento para entrega de uniforme escolar, de fardamento para esse ano? Já tem algum planejamento? Então, eu fiz a pergunta, é porque, assim, eu tenho a resposta já, mas, assim, como trabalhar na educação, a gente tem que esperar o quantitativo de alunos para saber exatamente o que tem que comprar, a questão de tamanhos de fardamento, tudo isso. E a gente ainda está no início do ano escolar, mas como a secretária sinalizou, os núcleos, as direções das escolas estão passando esse quantitativo, inclusive com os tamanhos, e os fardamentos dentro em breve serão adquiridos e entregues aos nossos alunos. Falando em CMA, acho que o desfile ficou para quarta-feira, né? Que infelizmente estava programado para o dia 4 de abril, mas ocorreu as fortes chuvas. E em respeito àqueles alunos que não poderiam vir, principalmente os alunos da região do Caimã, não poderiam vir participar do desfile, que se doaram tanto durante todo o tempo, e em respeito a eles, a Secretaria de Educação, em conjunto com o CMA e com a Secretaria de Transporte, decidiu cancelar o desfile, adiar o desfile, e que está programado para agora, quarta-feira, não é isso? Quarta-feira o desfile, espero que... espero não, está o convite lançado a todos os colegas aqui, para prestigiar mais um evento realizado pelo CMA, e o CMA que prima pela qualidade, prima pela beleza, pela coisa correta, né? De fazer bonito mesmo. O CMA tem essa característica, quando elas põem a mão, as coisas acontecem. O secretário Ivone também falou da Escola Itamar Franco. Eu gostaria também que os colegas fizessem uma visita, e realmente está aparecendo uma escola privada, uma escola particular, uma escola não parece nem ser uma escola municipal, tamanha a beleza que ficou e tamanha a qualidade que se apresenta hoje aquela escola. E eu parabenizo a direção, a todos os funcionários e a todos os envolvidos naquela escola. Parabenizo a todos que ajudam na questão da realização do Arraial do Itamar, porque tem um pedacinho de cada um ali que ajudou no Arraial do Itamar, porque tem um pouquinho do recurso dessa festa aplicado. Eu sei que é o mínimo, mas é uma doação que cada um deu, que cada pai de família deu, cada comerciante deu, cada funcionário se doou para que aquela escola melhorasse cada vez mais e se tornar do jeito que ela está hoje. E vai melhorar ainda mais, porque força de vontade não falta para aquela direção, para aqueles funcionários. Vamos falar agora de campeonato municipal, né, de esporte, né? Tenho que responder, né? Infelizmente eu não fujo da raia. Bom, eu ontem assisti num programa de esporte, até com Edmundo, que Das conhece bem. Edmundo é comentarista hoje. Ele disse uma frase bem interessante: existe a sua versão, a minha versão e a verdade. E aí cabe ao povo julgar. Em momento algum, na fala, na reunião que teve, o prefeito e os secretários, o secretário e os funcionários da pasta do esporte, em nenhum momento o prefeito foi lá dar parabéns a ele. Cobrou, como deveria cobrar, entendeu? Só que a gente não pode tomar nenhuma atitude pública de como ficou, porque nós ainda estamos aguardando uma resposta do São Francisco. Eu tive com o secretário e Anaído, diretor de esporte lá no São Francisco, conversamos com o Joaquim, que é o dono, uma pessoa muito honrada, e fui lá porque conheço o caráter de Joaquim, conheço a pessoa que ele é e o trabalho que ele realiza lá.
Fui lá, conversei com ele, entendeu? Expliquei toda a situação, inclusive ele insatisfeito com o time do Riacho. E a gente quer deixar bem claro que os times, nesse fato ocorrido, não tem culpa nenhuma. A gente não vai se dirimir da culpa, entendeu? A secretaria, sim, foi errada, errou, e a gente aceitou o erro, mas para tudo tem uma resposta. O colega Patrick pegou, porque os árbitros não apareceram. Desde terça-feira, já tinha uma arbitragem certa para o jogo do Sítio e da Vila São José. Quando foi no domingo, dia do jogo, 9h30 da manhã, um colega meu de Poço Verde mandou um áudio dizendo que o trio de arbitragem não poderia vir mais. Liguei para a Riva, liguei para vários árbitros aqui no município, tentando arrumar uma arbitragem, claro, em cima da hora, muito difícil. Então não consegui. Nesse mesmo dia, Pelezinho, aí agora a história do São Francisco, Pelezinho ligou para Renildo, 12h20 mais ou menos, Dácio está ali, não me deixa mentir, ligou para Renildo, Renildo disse, olha Pelezinho, tá chovendo, choveu aqui, entendeu? Acabou o jogo do veterano debaixo de chuva, se não chover mais, tem condição de ter o jogo. Isso o dono do time do Riacho, Pereirinha, do nosso lado. Para evitar prejuízos, porque aí todos os donos do time têm prejuízo, que tem atletas de fora, isso mais, nós resolvemos usar o mesmo critério que usamos para cancelar um jogo de Baixa Vermelha e União. Questão da chuva, da previsão de chuva também, para não gerar ônus aos donos de time. Então, Dácio ligou para o secretário Paulo César, que estava em Porto Seguro com a equipe de rugby, e ele pediu para que Gilton Rabelo fizesse um comunicado no grupo do campeonato, entendeu? E aí houve uma divergência de opinião, que foi uma falha grave, e a gente não se exime disso aqui, então foi mais falha de comunicação. Agora o que eu peço aos senhores, principalmente os que citaram, é que ao invés de botar pilha, que cheguem Joaquim, vamos lá, converse com seus jogadores, vamos fazer a partida com o Riacho, até porque o Riacho não tem culpa nenhuma na história. O Riacho, foi dito para ele não ir, que tinha previsão de chuva para não ter prejuízo. Aí o São Francisco alega que só vai entrar em campo, só continua no campeonato se der WO, se eliminar o Riacho. A gente não pode fazer isso, até porque fomos nós mesmos que pedimos ao Riacho que não fosse, por causa do aviso do amigo Renildo, pessoa bastante conhecida naquela comunidade. Então o que eu peço, Cristóvão, até para o Joaquim, seu parente, Joaquim, vamos lá, vamos dar uma força ao esporte, um apoio ao esporte, converse com os meninos e vamos fazer a partida. A gente está esperando para quarta-feira uma resposta definitiva do São Francisco, e é a gente fazer o que tem que ser feito e tocar o campeonato. Agora, repito, eliminar o Riacho a gente não pode de forma alguma, porque, repito, o Riacho não tem culpa. Quando se fala em esporte, a gente não vê somente futebol, e eu gostaria até que os vereadores, colegas vereadores aqui, parabenizassem também os nossos jovens do rugby. Eles foram disputar um campeonato em Porto Seguro, interestadual, Adustino, uma cidade pequenininha, no meio do nada, competindo contra Porto Seguro, Salvador, diversas cidades aí do país, e trouxe 4 troféus para a nossa querida Adustina. E o secretário estava lá, parabenizo pela presença, por estar presente. E ele não é incompetente de forma nenhuma, porque ele deixou tudo pronto, tudo preparado aqui. Agora, infelizmente, houve divergências de opiniões, entendeu? E aconteceu tudo o que aconteceu. Repito, a gestão não se exime de culpa hora nenhuma. O que a gente quer agora é o bom senso dos clubes, tocar o campeonato adiante e terminar da melhor forma possível. Surgiu o boato também de juiz não vir apitar porque não estava recebendo. Desafio qualquer um dos colegas aqui a entrar em contato com qualquer um desses árbitros aí e dizer quanto o município ou quanto a Secretaria de Esporte está devendo, porque a Secretaria não está devendo nada a ninguém, está tudo pago nos conformes. E quanto ao número de times, Cristóvão, só para fechar, foi uma votação democrática entre os próprios times, tinham os 12 times, e que botou para a questão de número de jogadores. A maioria optou por 3 jogadores de fora do município. E aí aqueles que queriam 5 pediram para sair do campeonato, e a gente respeitou a questão da democracia. A democracia preza o seguinte, que a maioria sempre vence. E foi assim que foi tocado. Estava 8, o Caimã desistiu depois por causa de falácias ocorridas aí. Obrigado, senhor presidente. No mais, passa a palavra à colega Leoni.
Parabéns à Adustina pelos seus 30 anos, né? Graças a Deus da emancipação. Quando Ivone estava se pronunciando ali, Ivone falando sobre as escolas, eu lembrei do tempo que a Adustina era filha de Paripiranga, que aquele colégio da Lagoa de Santana, eu ensinava 75 alunos, por incrível que pareça, né? E hoje nós não temos um aluno, não tem mais ninguém ali, mas era 75. E a gente tinha vontade assim de às vezes fazer as coisas, fazer festa, aquela coisa. Teve uma vez que teve um desfile aqui, não sei se vocês lembram, e Júlio Vieira morava aqui. E nós ficamos lá, era com uma caçarola, batendo uma pedra para ensinar eles baixarem. Quando foi no dia 7 de setembro, eu trouxe a turma toda naqueles carros de boi, gaiolão, né? Para vir para desfilar. Então a gente já vimos tanta dificuldade em Adustina e graças a Deus hoje a gente só está vendo vitórias, né? Nós sabemos que realmente houve esse problema de muitas escolas ser fechadas, mas isso não só foi aqui em Adustina. Em Paripiranga fechou, em Antas fechou, quase todas as cidades fecharam muitas escolas. Então são essas coisas assim que às vezes foi muito importante, Ivone, você vir aqui hoje e dar esse esclarecimento, porque aqueles que tinham dúvida de alguma coisa, quer dizer, hoje já ficaram sabendo o porquê. Porque não só foi a Adustina, muitas cidades fecharam. Eu acho que até vocês acompanharam, até na televisão, até Salvador, houve greve para fechar muitas escolas, colega. Não sei se vocês, alguém, fazer como dizer a história, assistiu, né? Mas houve. Então, eu parabenizo a sua atitude, Ivone, por ter vindo aqui, ter dado esclarecimento, ter explicado a gente. E que, graças a Deus, a Adustina é uma cidade que está nascendo, é jovem ainda, tem 30 anos, mas, graças a Deus, nós já conseguimos muitas vitórias e esperamos em Deus que consigamos muito mais. É só o que eu desejo, que a Adustina cresça, que a Adustina desenvolva, porque é aqui onde nós vivemos e é aqui que nós queremos que a Adustina vá para frente, não é isso? Então, desde já me despeço de vocês, desejando a todos uma boa noite, agradecendo a você pelo esclarecimento, Ivone, de ter vindo aqui esclarecer. Esperamos que outros também venham, né? Onde houver dúvida, venham aqui com suas partes, explicar seus motivos, porque é importante. Porque eu, por exemplo, assim, ó, na parte de esporte, eu já não vou falar nada, porque eu não estou sabendo, entendeu? Os colegas falaram ali, mas eu já não vou debater, que eu não estou sabendo o que está sobre o esporte. Mas a educação a gente está acompanhando, a gente está vendo, né? Está vendo o que está acontecendo. E que Deus abençoe a Adustina e uma boa noite a todos. Passa a palavra ao colega Massinho. Boa noite, mais uma vez. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a nossa cidade, a Adustina, 30 anos, né? Que Deus abençoe essa cidade. Também gostaria de salientar, parabenizar Cristóvão pela fala dele, Marquinhos também pela fala dele e Patrick pela fala dele. Foi parecendo uma soma, no caso, né? Tanto os diretores têm que ter autonomia, a Secretaria de Educação, a gente desvinculou o esporte para ter a Secretaria de Esporte, para justamente, né, centralizar os esforços e parabenizar, que foi, Cristóvão falou isso, né, que é justamente, além, e parabenizar Marquinhos, que também falou sobre a imparcialidade, né. Os diretores têm que ser imparcial, né? Fazer os campeonatos sem querer beneficiar uns e outros. Tem que beneficiar o esporte e pronto, né? O que no caso é o futebol. Relacionado à sua fala, J. Júnior, eu gostaria de saber sobre
a nossa indicação, né, que a gente colocou sobre o Colégio Itamar Franco, que é alterar o nome do colégio para Marta Maria de Jesus, né? Marta Maria Rabelo de Jesus. Eu queria saber se vai continuar chamando, porque a maioria da população, né, continua chamando Itamar Franco, né? Mas através da nossa indicação, acredito que já teve a alteração do nome, né? Eu queria saber se vai continuar falando ou como é que vai ser chamado na realidade. Obrigado, colega Marcinho. Realmente, Marcinho, a gente colocou a fala, inclusive eu chamei o senhor para fazer parte dessa indicação, até por gostar muito da pessoa de Marta, me dava muito bem com ela, inclusive foi colega dela lá, conversando inclusive com a assessoria jurídica do município, que é um complicador, que mexe em muita coisa na questão da parte burocrática. Mas que a gente pode pensar, que a escola lá tem várias áreas, né, Ivone? A gente pode destinar uma área para homenageá-la, entendeu? Não a escola em si, a gente pode voltar, até porque ela é merecedora dessa homenagem, ela prestou muito serviço, muito da vida dela está ali, entendeu? Inclusive o Arraial de Itamar, fui eu, ela e Vanderlei que criamos, entendeu? Pouca gente sabe disso. Então ela é merecedora dessa homenagem. A gente pode voltar atrás na questão da mudança do nome da escola de um por outro, mas homenageá-la em determinada área da escola. A gente pode pensar isso. E eu tenho certeza que onde ela estiver, ela vai estar feliz do mesmo jeito. Obrigado. Relacionado à minha fala, parabenizo também a Ivone, veio aqui, né, mostrar para a gente. Você vê o gráfico que você mostrou, querendo ou não, toda gestão teve sua evolução gradativa, e eu espero que todas as gestões tenham sua evolução. Querendo ou não, cada gestão aqui de Adustina teve seus benefícios para o município, a gente não pode se esquecer nunca disso, né? E que Deus abençoe todos vocês, abençoe essa gestão, abençoe a nossa gestão, que é a que a gente está trabalhando aqui. Quero o melhor para Adustina, não tenho rivalidade nenhuma aqui, fui criado com todos vocês, uns com mais contato, outros com menos. Ivone, que era da rua da minha avó, né, eu tive mais contato. Caio, né, parabenizar Caio também, que ganhou, né, desde criança, criado juntos. Então, é isso, é só isso minha fala. Muito obrigado e passo a palavra para Sidão. Quero aqui aproveitar para mandar um abraço para minha amiga Jéssica, que está nos assistindo nesse momento. Um informezinho aqui importante: a Secretaria Municipal de Agricultura divulga o Garantia Safra 2018-2019. Aí aproximadamente 431 agricultores vão receber esse Garantia Safra, renda que vai entrar na família. Aí aproximadamente R$500 milhão aqui em Adustina. Então, os beneficiários vão receber, junto com o pagamento do Bolsa Família, de acordo com o número do NIS. Vocês vão receber esse benefício. É uma luta da Secretaria de Agricultura. Pela terceira vez, essa gestão trabalha para fazer com que os beneficiários recebam esse benefício tão importante para a economia de Adustina. Quero parabenizar a secretária Ivone por ter vindo aqui e esclarecer todo o processo da mudança, porque foi tema de vários debates aqui nesta casa. Então, os vereadores hoje teve a oportunidade de assistir o slide detalhadamente, todo o processo. Então, eu digo aos vereadores que eles apresentam uma proposta, como Ivone falou. Se tem um projeto melhor do que esse, apresentam uma proposta para que a Secretaria de Educação possa adequar e possa fazer com que essas escolas voltem a funcionar. Coisa que eu acho que não volta mais, porque realmente não tem alunos suficiente para que essas escolas da zona rural voltem a funcionar. Então, Ivone, foi muito importante sua vinda, porque eu acho que vai acabar de uma vez por todas com toda esses comentários que foi gerado durante todo esse tempo. Então, é muito importante para a sociedade adustina ver como foi o procedimento que a Secretaria de Educação fez para poder fazer essas modificações na estrutura da educação. Então, os vereadores, principalmente Gil Duarte e Patrick, que foram contra o projeto da
das escolas. Eu acho que vocês agora devem fazer um estudo e apresentar uma proposta para a secretária de Educação para ver se ela pode, se tem viabilidade para essas escolas voltarem a funcionar. Então, Ivone, parabéns por ter vindo. E com relação ao campeonato, o que aconteceu na última semana, eu achei que realmente a Secretaria de Esporte teve uma falha muito grande, principalmente na questão do Cid da Conceição. O São Francisco apareceu o diretor, Gilton Rabelo, apareceu os juízes, então o time não foi. Eu acho que, Juninho, aconteceu um erro que eu, no meu ponto de vista, não deve ficar ouvindo história de alguém na comunidade, mesmo que tenha sido Renildo. Eu acho que alguém da organização devia ter ido lá no São Francisco e ter falado com o pessoal do Riacho, né? Mas o São Francisco foi uma coisa que foi menos o transtorno. Agora o Cid da Conceição foi uma vergonha. Eu estava lá, vesti o uniforme para jogar e ficamos lá de braços cruzados até 3 horas da tarde. Não teve ninguém da organização que ligasse para os donos dos times, que fosse lá, né? Então, eu disse aqui que coisas que aconteçam errado eu não vou jogar para debaixo do tapete. Na mesma hora que o time retirou de campo, eu liguei para Paulo Sérgio e disse a ele que toma as providências. Por quê? Primeiro, gerou gasto. Segundo, os falatórios. Falaram muito mal da gestão, falaram mal do prefeito, falaram mal da secretaria. O fato de não ter conseguido juiz, tudo bem, mas pelo menos alguém tivesse ido lá no Cid da Conceição ou tivesse mandado uma mensagem para os donos do time. Então eu, como sou da comunidade, como participei, eu acho que a secretaria falhou e falhou feio, né? A gente aqui sabe da dificuldade que aconteceu, mas faltou bom senso por parte do pessoal da secretaria de ter informado na questão lá do Cid da Conceição. Porque a gente ficou até 3 horas da tarde lá no campo e não apareceu ninguém, não teve um telefonema. Lucas foi lá hoje em casa virado no Saci Pererê. Ramon também falou comigo, vai dizer que vai retirar o time de campo. Eu acho que a reunião que o prefeito fez com os diretores, com o secretário, foi louvável, mas precisa fazer uma reunião com os donos dos times para saber se eles querem continuar, porque não é só fazer uma reunião interna e não passar o que realmente aconteceu para os donos dos times. O campeonato foi manchado e a oportunidade que a secretaria tem agora, no meu ponto de vista, é de fazer uma reunião com os donos dos times para apresentar as falhas e o erro e pedir desculpa aos donos do time, porque realmente foi uma coisa feia que aconteceu lá no Cid da Conceição. E falando em educação, eu quero aqui informar a vocês que eu vou colocar um projeto para a gente colocar o nome daquela escola de 6 salas ali que dá acesso à saída para Cid do Quinto, a gente colocar e fazer uma homenagem ao nosso ex-secretário de Educação, o senhor Vinícius, que foi uma luta muito grande dele na gestão de Bebé, para conseguir aquele projeto da escola de 6 salas. Então, Sueli, eu quero aqui aproveitar que você está aqui presente para a gente, nos próximos dias, a assessoria da Câmara, a gente elaborar o projeto para a gente homenagear o ex-secretário de Educação, Vinícius, saudoso Vinícius. No momento é só, passa a palavra ao vereador Tiaguinho. Mais uma vez, fazendo uso da palavra, eu gostaria de dar uma boa noite à minha amiga Rejane, lá da Baixa Vermelha, ela que sempre está aí nos acompanhando através do Facebook Câmara Adustina. Gostaria de parabenizar aí os jovens por terem conseguido aí a vitória. Se eu não me falha a memória, foi lá em... Onde foi, vereador Marquinhos, que eles foram jogar? Porto Seguro, né? Então, gostaria de parabenizar a todos eles pela garra e pela força e dedicação que eles vêm tendo aí nos últimos dias para conseguir alavancar aí o nome de Adustina, nossa cidade, de um povo humilde e batalhador. Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, não sei se o prefeito está acompanhando a sessão hoje. Eu coloquei aqui na casa uma indicação de minha autoria que já faz bastante tempo e é uma coisa simples e que acredito eu
o prefeito não se explicou ainda, acredito eu que não geraria muito gasto e daria à nossa cidade adustina uma organização. É algo que não tem um custo alto, mas ao mesmo tempo tem uma importância muito grande. Eu coloquei aqui uma indicação de algumas placas de indicações, inclusive na zona rural também. E essas placas de indicação, prefeito, é uma coisa que não custa alto, como já coloquei anteriormente, e que vai organizar muita cidade, vereador Patrick. Eu hoje fui levar um amigo em uma clínica lá aqui na nossa cidade vizinha, Sítio do Quinto, e estive observando lá, é muito bonita, está organizada. Eu às vezes estou indo lá e há um tempo atrás a cidade ela não estava tão chamativa como eu encontrei hoje. Aquelas placas ela deu uma visibilidade e deixou a cidade bastante organizada. Então, prefeito, o senhor olhe com mais carinho aí a indicação que eu coloquei, que é uma coisa que vai... nós, graças a Deus, temos o senhor com muita dedicação, buscando coisas que está beneficiando o nosso povo adustinense. E assim, se o senhor acatar aí esse pedido que foi colocado aqui na casa por mim e votado pelos nobres colegas vereadores e vereadoras, vai organizar bastante a cidade, vai dar tanto a questão da estética, da beleza da cidade, como também de organização. Porque, como já coloquei lá no Sítio do Quinto, antes dessas placas, ao chegar no Sítio do Quinto, você tinha uma visão. Hoje, você tem outra. Dá até uma impressão de cidade de um porte maior, porque fica bastante organizado. Então, senhor, olhe com carinho aí esse pedido que eu fiz. E no mais, é só isso. Eu gostaria de passar a palavra à minha nobre colega vereadora Selma. Fazendo uso da palavra mais uma vez, quero enviar meus sentimentos aos familiares de Zé de Joãozinho, que era conhecido assim, o avô de Cássio, aos familiares de Nidinho, que a esposa acabou de falecer agora às 18 horas, que Deus deu consolo, né, senhor presidente? E quero mandar um abraço ao meu amigo Fabrício, sobrinho de Marcos Capeta, lá no Guarujá, que ele não perde, viu, senhor presidente, a sessão. E Deco do Karatê também. E parabenizar também a Adustina pelos seus 30 anos, que, diferentemente de quando era queimadas, na feira tinha aquele tanque, a gente chegava da zona rural e lavava os pés ali naquele tanque que tinha ali. Não era Ivone? Ivone não lembra não, que você é nova, mas já ouviu falar. E também eu sei que é difícil porque as estradas do município de Adustina agora estão todas cheias de buraco. Mas aonde for os lugares piores, como o Marquinho falou ali, daquele bueiro ali, perto de Benedito Xixio, né, Marquinho, ali, por ali, tá enorme, como outros lugares. Então, os piores, arrumar primeiro. E também lembrar que está faltando lâmpadas também na zona rural, nos postes de luz, que tem muitas casas que estão sem as lâmpadas. Aí lembrar o prefeito ou o secretário dessa área para iluminar essas casas que têm os postes na frente da casa. E também muitas pessoas, donos de lojas aqui de Adustina, me pediram para falar isso. Lojas pequenas pagaram alvarás mais caros do que algumas lojas grandes. Como aquelas lojas que é bem pequenininha, pagou alvará. Tem umas aí que pagaram no valor maior, que como a Valentim, que é uma loja grande,
a Demóveis. Então, tem que ser a menor paga menos, né, senhor presidente? E a maior paga mais. E também ao secretário de Saúde, Geninho, com o prefeito e toda a equipe, Luiz, que é o chefe da maternidade, providenciar enfermeiros para a maternidade, porque o Corém andou aqui em Adustina, exigindo enfermeiros 24 horas, porque os técnicos ficam descobertos, sem enfermeiros. Então, o Corém quer que tenha 24 horas enfermeiros na unidade. E a Adustina está tendo, eu acho que só durante o dia. À noite, os técnicos estão ficando descobertos. Então, prefeito, veja isso, porque o Corém, ele vem e avisa, senhor presidente. E da próxima vez que vem, ele fecha as portas. Como aconteceu em Irecê, mas já reabriu porque contrataram enfermeiros. E o enfermeiro, os técnicos sem enfermeiros ficam descobertos, porque é diferente. Hoje é diferente do tempo que eu trabalhava naquela maternidade. Quando eu trabalhei lá, nós éramos atendentes, doutores, muitas funções a gente fazia, mas o médico se não. Mas hoje é diferente, o Corém não quer saber disso. Aí precisa-se de enfermeiros para a maternidade. E é um alerta para o prefeito para que não feche as portas da maternidade, que é o coração de Adustina sobre a saúde, é a maternidade, é o coração. E no mais eu passo a palavra ao senhor presidente. Bem, ouvimos todos falar, né? Quero agradecer a secretária da Educação com a sua equipe pelos esclarecimentos feitos aqui hoje. Marquinhos queria falar? Era? Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a Secretaria de Saúde por ter já reaberto a Casa de Apoio em Aracaju, que o vereador Patrick cobra tanto, né, vereador? Agora vá lá fazer outro vídeo agradecendo ao prefeito. Tem que agradecer também, não é só cobrar não. Muito obrigado, senhor presidente. Mas tá certo, Patrick, mas a gente critica e quando acontecem as coisas tem que falar e elogiar também, não é só crítica, né? Mas cada um tem sua opinião, não é? O vereador na comunidade tem que falar mesmo que está errado, mas também na hora que está feito, eu acho que tá vendo, vim aqui, cobrei, aí bem feito agora, prefeito e tal, mas é assim mesmo. Antônio Marcos. Tá bom, uma boa noite, uma boa semana a todos e declaro a sessão encerrada. Nesse momento será desfeita a transmissão aqui na Casa do Poder Legislativo, Câmara de Vereador de Adustina, Bahia. A todos uma boa noite.